O fato é que o Brasil hoje não vive uma democracia. O que se tem hoje no Brasil, talvez a novidade, é uma coisa que aconteceu aqui, daqui para fora. É interno o movimento. Mais gente começou a perceber, finalmente, que o Supremo Tribunal Federal tinha avançado sobre a Constituição, sobre a liberdade de expressão, sobre esses valores que são nacionais também, mas que são extremamente caros à lógica americana, né? Aos ideais americanos, que os americanos fazem questão de vender como a democracia americana para o mundo. Alguma coisa disso pode impactar ou teremos essa questão transacional ainda maior sobre qualquer outra coisa, ainda acima sobre qualquer outra coisa? Porque o que aconteceu na Venezuela, o Brasil tinha um caminho muito rápido para chegar naquilo, né? A perda de liberdade, uma Suprema Corte muito superior aos outros poderes, ou seja, claro que não estávamos exatamente na mesma realidade, mas a Venezuela também não começou do jeito que ela terminou. Foi um processo. Esse tipo de coisa vai impactar o governo americano, sobretudo pela visão do chefe do Departamento de Estado, e eu estou falando, obviamente, este sim tem uma visão, digamos, mais ideológica e que conhece a América Latina em relação, obviamente, ao que pensa o presidente americano? Muito ideológico, e Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi um dos principais opositores à retirada da Magnitsky aqui no governo americano. E por que isso aconteceu? Obviamente, houve o interesse da negociação que envolveu a questão da Venezuela, que você citou agora. Então, a negociação, todo o arcabouço de negociação que levou à prisão do Maduro passou pela Magnitsky, por mais distante que isso possa parecer, mas passou sim pela Magnitsky. Mas um dos principais motivos, Piotr, de fato a Magnitsky ter sido retirada é que o próprio governo americano não conseguiu enxergar um efeito prático da aplicação da lei aqui dentro, ou melhor, aí dentro do Brasil. E eu acho que esse foi um dos principais motivos de não ter uma resistência tão grande assim, ou um impeditivo. Porque diferente de todos os demais países onde se viu a aplicação da lei Magnitsky, como na própria China, onde a autoridade maior de Hong Kong, por exemplo, que foi também sancionada pela Magnitsky, foi totalmente isolada, no Brasil isso não aconteceu. Pelo contrário, o ministro continuou vivendo como se nada tivesse acontecendo. É óbvio que tem um incômodo que não é aparente a olhos nus, isso aconteceu de fato, você tem uma série de instituições e bancos e empresas evitando o contato, justamente para não se contaminar, mas na prática houve uma proteção, uma blindagem institucional, que fez com que os Estados Unidos olhassem e falassem: esse país não está precisando da ajuda a qual nos foi procurado e a gente propôs ajuda. Esse foi o principal fator. Eles, de fato, não viram no Brasil uma efetividade, seja por parte dos congressistas se manifestando a respeito disso, por parte da própria população, muitas das vezes coagida pelo próprio STF, das formas que o STF vem agindo com a população em relação a qualquer tipo de manifestação ou algo do tipo. Então, de fato, não houve esse apelo popular, ou não que não houve apelo popular, mas não houve essa manifestação pública demonstrando que a Magnitsky é sim boa para o Brasil, pelo menos não aos olhos dos americanos. E isso também influenciou para retirada da sanção dentro de uma negociação maior. Eu não vejo hoje, apesar de todos os problemas que a gente vê acontecendo no STF, a possibilidade de retomada da Magnitsky. Eu acho que até o próprio governo brasileiro já está enxergando o jogo com os Estados Unidos de uma outra forma e disposto, através de toda essa interlocução privada que a gente vem a ceder em alguns pontos, porque sabe que não ceder para os Estados Unidos nesse momento pode trazer um prejuízo muito maior. E lembrando, ano de eleição, essa história de que está lutando contra o grande inimigo americano já ficou no ano passado. Esse ano é o ano de construir a imagem do presidente conciliador, diplomático. Eu não acredito que eles entrariam nessa disputa em ano de eleição. Estou falando, obviamente, do PT e do governo Lula. Eles querem colocar uma outra imagem durante esse ano. Então, acredito que sim, é mais fácil o Brasil ceder em negociações que os Estados Unidos queiram do que comprar uma nova briga que vai gerar novas sanções. Davi, você está me dizendo que aquele ditado brasileiro agora ultrapassou fronteiras, que tem lei que pega e lei que não pega no Brasil. O caso da Magnitsky pode ser aplicado nesse ditado brasileiro? Exatamente. Pode ser aplicado no Brasil. Diferente aqui dos Estados Unidos, que a lei é para ser cumprida, independente de quem estiver agindo, como a gente viu na semana passada a Suprema Corte decidindo em relação às tarifas de Trump.
No Brasil, até mesmo a lei ela é cumprida apenas quando é de interesse de alguns. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Infelizmente, todo esse cenário que a gente está vendo no Brasil, em Brasília hoje, é justamente um reflexo disso. Quando você tem uma lei que em qualquer lugar do mundo afligiu aqueles que foram de fato sancionados, isolando eles completamente, seja financeiramente, seja politicamente. No Brasil, a gente viu o contrário. Toda uma instituição blindando, protegendo e, de fato, a população de mãos amarradas sem ter o que fazer. Apesar de ter recebido com muito bons olhos essa ajuda estrangeira, né? Mas viu-se acuada ali sem poder, sem ter apoio, obviamente, de Senado, de Congresso, sem ter apoio daqueles que deveriam apoiar a população, com raras exceções, Piotr, com raras exceções eles que de fato se manifestaram. A população não teve como reagir de fato a isso, proporcionalmente ao tamanho da sanção, e isso fez com que a sanção não tivesse um efeito como a gente gostaria que tivesse tido.